Graça e paz, amados e amadas, estamos aqui em Números 27 e o que nós vamos ver aqui? A herança das filhas de Zelofeade e Josué, o sucessor de Moisés. Então aqui, o que nos fala que Zelofeade, ele é da tribo de Manassés, e ele não teve filhos, ele só teve 4 filhas. E aqui a Bíblia é bem específica, ela cita o nome das 4 filhas, e aqui fala que são Maala, Noã, Rogai, Milca e Tirsa. E elas levaram uma causa perante Moisés. Mas veja, Moisés, aonde ele estava? Estava Moisés, Eleazar, o sacerdote, né? E também estavam os príncipes de toda a comunidade. Eles se reuniam com frequência ali na entrada da tenda do encontro. E nesse local era um local onde eles ficavam, onde eles decretavam, onde eles conversavam, aonde regia toda a parte das tribos, né? E olha a coragem dessas moças. Elas foram ali perante Moisés, que estava diante de todos eles, o sacerdote e os príncipes de toda a comunidade. E olha o que elas falam aqui no versículo 3. Olha, elas vão primeiro no histórico, dizendo, olha, nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte daquele grupo que teve de oposição ao Senhor. Quer dizer, nosso pai não foi uma pessoa rebelde contra Deus. Ele não se juntou àquela rebelião que teve a respeito junto a Corá. Ele morreu no deserto, como o pecado de todo homem. Então significa aqui que não foi o pecado específico, mas o pecado ali, ele não tinha acima de 20 anos. Então, ele morreu no deserto. Essas filhas dele, com certeza, naquela época que os espias foram ver a terra e o Senhor decretou que aquela geração morreria no deserto, com certeza elas tinham menos de 20 anos nessa época, senão elas não estariam vivas, né? E aí, olha, elas então foram com o coração tranquilo e sincero, mas elas foram ousadas. Mas não havia rebeldia no coração delas. Olha o versículo 4 que diz: sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai, do seu clã? Elas estão preocupadas em ter a casa própria? Não, elas estão preocupadas em manter o nome do pai, manter a posteridade. Visto que nosso pai não teve filhos homens. Então agora eu peço que nos dê uma propriedade no meio dos nossos irmãos, do nosso pai. Aí o que Moisés fez? Moisés poderia ali ter conversado com Eleazar, conversar com os príncipes, ter tomado uma decisão e ter falado, porque até então isso não estava na lei, não contemplava isso na lei, porque na lei era dado para os filhos. Então, o que Moisés fez? Ele foi à presença de Deus. Então, aqui também nos mostra algo tão maravilhoso. Moisés, aqui, ele poderia se sentir até constrangido de não ter uma resposta para elas na frente de todos eles. Não, Moisés falou, eu vou consultar o Senhor. Quantas vezes nós queremos responder rápido, dar uma resposta rápido, porque outras pessoas estão olhando e a gente não sabe o que essas pessoas vão pensar se a gente não tiver uma boa resposta. Ainda mais aqui Moisés, que falava com o Senhor a todo momento, talvez as pessoas falassem, ele já deve ter isso em mente. Outra coisa, isso nunca havia acontecido, não estava escrito na lei. Então Moisés foi consultar ao Senhor. Então é isso que o Senhor tem nos pedido. Vamos consultar consultar o Senhor. Hoje nós temos a palavra dele. Nós temos pessoas com grande sabedoria dentro da palavra. Então nós temos maneira de consultar os caminhos que nós vamos tomar, com quem nós vamos falar, né? Então quando Moisés consultou o Senhor, olha aqui que o Senhor falou a Moisés, que as filhas de Zelofeade falaram o que é justo, falaram o que é correto. Dar-lhes, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai.
e vocês vão transmitir, e lhes transmitirá a herança do Pai. Olha que rico aqui, o Senhor fala que o que elas pedem é justo, que é correto. Quando eu li essa passagem, eu comecei a considerar, Senhor, a forma que eu tenho me apresentado a Ti, a forma que eu tenho orado, a forma que eu tenho solicitado algumas coisas, tem sido de forma reta? Tem sido de forma justa? Senhor, se não for, além do Senhor não me conceder, me mostra para que eu seja iluminada e corrija a minha postura e a minha consciência diante de Ti. Que coisa gloriosa, né? Porque o Senhor olha a intenção do coração, o Senhor olha as motivações do coração, e o coração dessas moças não havia rebeldia. Elas queriam dar prosseguimento à herança do pai, para que o nome do pai não sumisse ali no meio do clã, permanecesse essa herança. E por meio dessa solicitação que essas moças fizeram, o Senhor agora vai determinar essa lei. E também, se não, vai determinar a lei para quem vai passar a herança. Então, versículo 8, 9, 10 e 11, aqui vai ser uma abertura para quando isso vier a acontecer. Então, aqui se diz assim, se um homem morrer sem deixar filhos, vai passar a herança para as filhas. Se não tiver filhas, vai passar para os seus irmãos. Se não tiver filhas, darei sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, vai dar as suas heranças ao irmão de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, vai dar a herança para aqueles do seu clã que forem mais próximo a eles. Então, mediante isso, o Senhor fez inclusão dentro já dos decretos, dos mandamentos que haviam. Então, que nós também possamos ser como as filhas de Zelofeade, ver quais as intenções do nosso coração, quando a intenção nossa, quando a nossa motivação, quando a nossa oração junto ao Senhor é para realmente ter o propósito de trazer o reino dele à terra, o propósito segundo a vontade dele, eu creio que o Senhor abre as janelas do céu para nós. Agora vamos começar a ver a partir do versículo 12, quando Josué ele vai ser investido de autoridade para ser o sucessor de Moisés. Então, o que nós temos aqui no versículo 12 falando? Deus falando a Moisés, sobe a este monte, que é o monte de Abarim, e ele só vai contemplar a terra que os filhos de Israel vão entrar. Então, o Senhor só vai dar permissão dele contemplar, porque depois que ele vê a terra, o Senhor diz que ele vai ser reunido aos deles, que é Arão, seu irmão. Significa que Moisés vai morrer. Então, veja só, Moisés estava ali com o povo no deserto, só que ele não ia entrar na terra prometida. E por que ele não ia entrar? Lembra que lá, aqui o versículo 14 explica isso. Olha só, o versículo 14 diz que quando eles estavam lá nas águas do deserto de Zim, tanto Arão quanto Moisés desobedeceram à ordem do Senhor. O Senhor tinha mandado falar à rocha para ela sair água. E Moisés, ali irritado com o povo, o que ele fez? Ele bateu na rocha ainda 2 vezes. Isso ocorreu lá em Meribá, em Cádiz, lá no deserto de Sim. E isso ofendeu totalmente a santidade do Senhor. Por quê? A rocha, que é Cristo, ela só foi ferida uma vez. E quando Cristo foi ferido na cruz, jorrou sangue e água. Depois é somente pelo falar. E hoje quem fala conosco é a palavra e o Espírito Santo que está dentro de nós. E vamos ver a atitude de Moisés. Depois, lá em Deuteronômio, a gente vai voltar nessa passagem, mas agora vamos só ater aos versículos que estão aqui, tá? Então, vamos ver o que Moisés faz mediante esse falar do Senhor. No versículo 16, Moisés fala assim, ó Senhor, autor e conservador da vida. Na Bíblia King James diz assim, ó Yahvé, Deus dos espíritos e doador da vida, a toda criatura.
estabeleça um outro homem como líder sobre toda essa congregação. Então, olha que interessante, Moisés, ele não estava preocupado com ele, que ele não ia entrar na terra, mas o Senhor, ele estava preocupado quem ia liderar o povo para entrar. E ele fala a fim de que seja um comandante que comande o povo nas batalhas e seja assim um pastor para as ovelhas. Olha que rico. Então nós vemos aqui Moisés, ele não choramingou, ele não reclamou para o Senhor, ele não falou para o Senhor que ele era injusto. Com certeza ele ficou triste, nós vamos ver isso mais para frente. Ficou aborrecido, mas o coração dele estava voltado a quê? Ao povo. Então veja só, ele não estava preocupado com ele. A nossa história, muitas vezes a gente se preocupa tanto conosco mesmo, a gente gira em volta do nosso umbigo, né? E a nossa história não é sobre nós, sabe? E sim, é Deus em nós, Cristo em nós. Aí você pode dizer, mas isso, Cristo em mim, Deus em mim, eu vou me despersonalizar, eu não vou ser eu. Pelo contrário, quando nós deixamos Cristo ser o centro da nossa vida, Deus ser o centro da nossa vida, Ele leva a nossa verdadeira identidade, Ele leva a nossa verdadeira essência. Pelo contrário, a gente ganha tudo, porque nós vamos lá para o início. Isso é maravilhoso. E aquela paz que excede todo entendimento, ela reina dentro de nós. Nós vamos ter satisfação, nós vamos viver em harmonia com Deus, conosco e com os homens, mesmo a situação fora não estando boa, mas nós não estamos sendo comandados pelo que está fora, e sim Deus quer governar em nós e por meio de nós, por Ele dentro de nós. Olha que coisa rica, né? Então aqui nós vamos ver agora a partir do versículo 18, o Senhor falando a Moisés quem que iria ficar no lugar de Moisés, quem queria levar o povo adiante como pastor. E o Senhor fala que vai ser Josué. E o Senhor fala assim, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Aí a gente pensa, o Senhor pegou lá Josué e escolheu. Veja só, Josué era o moço que servia a Moisés. Lembra quando Moisés subia lá no monte? Quem ficava lá ao pé do monte esperando Moisés aqueles 40 dias? Era Josué. Josué também ficava ali na porta da tenda. Então Josué era um aprendiz de Moisés. Ele conviveu com Moisés. Então ali ele estava o tempo inteiro com Moisés aprendendo. Então veja, muitas vezes nós queremos algo, mas nós não queremos passar pela fase de treinamento. Josué nunca imaginaria que seria ele. Talvez os filhos de Moisés pudessem pensar que fosse eles, apesar que nunca foi citado aqui. Mas a sucessão, muitas vezes a gente pensa que, nesse caso, um exemplo para os filhos, mas aqui o Senhor está dando para aquele que desde muito jovem, desde muito moço, estava ali a servir a Moisés. Então, ele tinha esse coração. Então, um espírito capacitado, sabe do que é aqui? De servir, de obedecer, de observar e de honrar e respeitar Moisés, porque Moisés aqui era aquele que estava intercedendo pelo povo, aquele que representava Deus aqui. Agora, vamos ver o que fala no versículo 19. Fala assim, olha, traze-o para diante de Eliezer era o sacerdote, e perante toda a comunidade de Israel, para que todos vejam que Josué que vai ficar no seu lugar. E você vai transmitir uma parte do esplendor do seu carisma. Essa tradução que eu estou lendo aqui é a tradução King James. Eu achei interessante porque fala aqui, e você vai transmitir uma parte do esplendor do seu carisma, do teu carisma. E na Bíblia do Ferreira de Almeida diz, você vai transferir a autoridade. E aqui fala parte do esplendor. E eu queria tocar em duas coisas aqui. Está falando carisma e autoridade nas Bíblias diferentes, mas vamos parar um pouco para ver isso. A palavra nos diz que Moisés falava face a face com o Senhor, que Moisés foi um dos homens mais manso que teve na terra.
Então, Moisés, o que a gente percebe? Ele intercedia a Deus pelo povo. Quantas vezes o Deus está virado e Moisés intercedia pelo povo? Então nós vemos o carisma, a afetuosidade, a proximidade que Moisés tinha junto ao povo. Um líder que tem carisma, ele o que? Ele se aproxima da dor do povo e intercede pela dor do povo a Deus. É um líder que você tem acesso a ele. Não é um líder que você tem até medo ou não sabe nem como conversar com ele. Então aqui quando fala de carisma, mostra proximidade, mostra facilidade, mostra empatia e autoridade ao mesmo tempo. Porque a autoridade que ele estava investido pelo Senhor. Eu já vi algumas histórias de homens que tiveram grande autoridade e eles faziam questão muitas vezes de ir no mesmo restaurante, no restaurante da empresa, comer ali junto com os funcionários e cumprimentar os funcionários. Então isso traz uma proximidade, mostra, eu sou gente como vocês. E isso assim quebra barreiras, né? É muito importante. E aqui fala parte do seu carisma, parte da sua autoridade. Vamos ver por quê. Olha só, versículo 21. E ele se apresentará diante do sacerdote, quem? Josué. E lhe dará todas as diretrizes para que Eleazar consulte Urim diante de Yahvé, sobre a liderança de Josué. O que esse versículo quer dizer? Moisés conversava face a face com o Senhor. Não precisava do sacerdote, do sumo sacerdote. Lembra que o sumo sacerdote tinha uma veste especial e nessa veste ele tinha o quê? O peitoral, e nesse peitoral havia 2 pedras, o Urim e o Tumim. Então essas pedras era para consultar a Deus, no sentido de se ia para uma batalha, se poderia fazer isso, se seria bênção ir para cá ou bênção ir para lá. Então, agora Josué não ia ter esse contato com Deus como Moisés tinha. Ele ia o quê? Ir até o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, por meio do Urim, ia ter o falar de Deus. Então, por isso que fala parte da autoridade, porque a autoridade total que Moisés tinha era falar com o Senhor direto. Aqui não. Josué vai ter quem? O sumo sacerdote. Quem vai ser um intermediário de Deus junto a Josué? O sumo sacerdote. E hoje, quem é nosso intermediário? Que abriu um novo e vivo caminho e que é intermediário de uma vez por todas, é Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje é nosso sumo sacerdote, o nosso intermediário entre nós e Deus. E Moisés fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tomou Josué, trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e toda a comunidade. E eu quero abrir mais um parênteses aqui que eu deveria ter falado até antes, mas eu vou falar agora. Josué, então, era o moço que servia Moisés. Então, ele estava sendo preparado para isso. Ele estava o quê? Nessa jornada, sendo preparado até ser investido de autoridade vinda de Deus. Agora, não é porque também está sendo preparado que tem um espírito voltado às coisas do Senhor. Porque veja só, se nós vermos lá a história em 2 Reis de Eliseu, Eliseu tinha também um moço que servia a ele, que era Geazi. E Geazi, ele servia ali há um bom tempo Eliseu. Então ele tinha o quê? Contato com Eliseu. Eliseu era um profeta do Senhor. Então ele sabia o que era o Senhor por meio de Eliseu. E Geazi, ele foi o quê? Incorreto na posição dele. Sobre lá Naamã, que Eliseu falou que não queria nada de Naamã, e ele foi atrás de Naamã falando que Eliseu pediu tais presentes para Naamã. Então veja só, não é porque também nós estamos ali servindo, nós temos que consultar o nosso coração a todo tempo. Qual a motivação e a intenção do nosso coração? Então, que o Senhor nos limpe. E lembra, Geazi, ele recebeu a lepra de Naamã e passou ainda para toda a sua casa. Então, lembre, quando nós estamos em pecado,
quando nós estamos rebeldes, rebeldia é pecado. Desobediência é pecado. Porque muitas vezes quando a gente fala pecado, a gente pensa em coisas grosseiras, né? Mas a motivação incorreta do nosso coração também é um desvio da palavra, é um desvio, é um pecado. Então veja só, tudo isso é lepra. A lepra na palavra de Deus é considerada impureza, é considerada pecado. E nós temos o quê? Por meio disso, confessar os nossos pecados e nos lavar na palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo, cada dia mais nos lavando por meio da palavra e pedindo para o Senhor um coração reto na presença dEle. Muitas vezes nem nós conhecemos a motivação do nosso coração, mas a cada dia o Senhor vai nos revelando e nos endireitando a nossa vereda, desde que nós estejamos abertos para isso. Então vamos primeiro pedir, Senhor, prescruta meu coração, sonda meu coração, prova meu coração. E agora, Senhor, eu me abro para o Senhor endireitar os meus caminhos. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.